Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você é feliz? Você consegue se sentir bem com a vida que você tem, com aquilo que você faz na sua vida? Essa é uma pergunta que você deve se fazer sempre. Porque eu vejo as pessoas fazendo tudo muito mecanicamente, tudo automaticamente, sem pensar no que elas estão fazendo. E quando a gente se faz essa pergunta, a gente começa a observar o que está faltando. Quando a gente observa o que está faltando na nossa vida, a gente consegue entender como a gente precisa sair daquele buraco, daquele lugar que a gente se encontra e que a gente não quer mais. O que está faltando? Como você vai saber que você estará feliz se algo acontecer? Gente, as pessoas chegam lá muitas vezes no consultório e elas sentem que a vida delas não é aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem, mas quando eu pergunto para elas o que está faltando, a pessoa se perde. Então, eu te dou essa dica agora, você que está me ouvindo na internet ou no rádio, aqui ao vivo, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, faça essa pergunta para si mesmo. O que está faltando na sua vida? Quando a gente olha para a nossa vida e a gente descobre o que está faltando, a gente consegue encontrar, pelo menos assim, um vislumbre de um caminho. Ao chegar lá, naquilo que a gente está querendo chegar, a gente vai descobrir que a gente vai sentir obstáculos pelo meio do caminho. Esses obstáculos são sentimentos e é nisso que eu trabalho. A gente precisa entender quais os sentimentos que nos impedem de conseguir, de ir além, de chegar onde desejamos. É muito comum pessoas que chegam lá no consultório e elas sentem que elas estão quase lá, elas sentem que está muito perto, mas elas não conseguem. Muitas dessas pessoas tentam por muito tempo, muitas dessas pessoas já tentaram de tudo, já fizeram de tudo. Na teoria, elas sabem tudo o que elas precisam fazer e muitos desses casos elas até já fizeram. Mas aí o que acontece? Olha que interessante. Essa pessoa se vê num ciclo repetitivo, onde sempre acontece do mesmo jeito, onde a pessoa não vê saída, onde ela está sempre no mesmo lugar, que é a tal da autossabotagem. Por que isso acontece? Porque tem um sentimento impedidor. Então é disso que eu quero falar hoje. Pergunte a si mesmo, qual o sentimento que te impede de ser feliz? O que você passou a acreditar sobre você mesmo, sobre as suas incapacidades? O que você acaba, de observar é que você precisa entender o que te impede. Então, quando você pensa nos seus sentimentos, naquilo que você deseja, e pensa nos seus sentimentos negativos em relação àquilo, do tipo, eu acho que eu não dou para coisa, eu acho que é difícil, eu acho que não é possível. Quando você pensa dessa forma, você vai chegar no sentimento, e é nesses sentimentos que eu trabalho. Quando as pessoas chegam lá no consultório, elas chegam cheias de vontade, elas sabem o que elas precisam. Algumas pessoas não sabem, mas algumas chegam com isso muito bem definido. E aí, quando eu coloco alguns pontos ali para a pessoa pensar junto comigo, ela muda. A expressão muda, o corpo, o movimento corporal, a respiração muda. Por quê? Porque é onde pega, é onde tem uma trava. Então, as travas, elas são criadas na nossa vida em algum momento. Então, o que é uma trava emocional? O que é um impedimento emocional? É um sentimento que fica armazenado dentro da pessoa em forma de uma memória e que faz com que todas as vezes que ela tente, aquilo dê para trás. Então, eu vou dar um exemplo que é muito comum e você vai se ver nesse exemplo. Você pensa assim, no momento do dia onde você está muito bem. Amanhã eu vou acordar cedo, eu vou fazer os meus exercícios, eu vou ligar para a pessoa que eu tenho que ligar, eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Aí, o que acontece no dia seguinte? Você acorda e vem um sentimento que impede, um sentimento impedidor. Essa é a trava. Quando a gente observa qual o sentimento na pessoa que trava ela, o que a gente faz? A gente tira isso. Então, eu trabalho com hipnose, com programação neurolinguística e outras técnicas justamente para remover isso. E é tão interessante. Ontem chegou uma moça lá no consultório, ela já deve estar, acho que na 4ª sessão. E a gente faz em torno de 5 a 10 sessões, depende do caso.
E ela falou assim, nossa, o meu irmão chegou para mim e me disse algo que normalmente, das outras vezes, né, quando isso aconteceu, eu teria ficado muito chateada, pé da vida, brigado com ele, e aquilo se estenderia por uns 2 dias emocionalmente, ou seja, ela ficaria de mau humor, ela ficaria brava, e ela falou, Cris, ele falou do jeito que ele sempre fala, né, do jeito que ele sempre falou, ele criticou ela, ele colocou ali um ponto, ele xingou ela, e ela simplesmente ouviu, e ela fez, assim, um movimento onde ela olhou para o outro lado e continuou fazendo aquilo que ela precisava. Por quê? Eu tirei de dentro dela a memória. Então, ela falou, nossa, eu estranhei, porque eu falei, nossa, essa não sou eu. Porque eu já teria voado em cima dele, né? Ela falou, ficaria muito chateada, brigaria, colocaria minha mãe no meio. Então, o que eu fiz? Eu movi a memória. Então, esse é um exemplo do que é possível acontecer com você também. Eu faço um trabalho que chama-se alinhamento emocional. Eu criei um método onde eu vou trabalhando numa sequência de exercícios hipnóticos, onde a pessoa cria dentro dela a estima que ela não teve. A estima que foi roubada, que foi tirada, porque a nossa estima é tirada quando alguém fala alguma coisa ruim pra gente, quando alguém nos desqualifica emocionalmente, quando alguém na nossa infância fala, você não presta, você é bobo, você é burro, você é qualquer coisa assim. E aquilo a criança sente. Então, aquele sentimento, aquela baixada de olhar que a criança dá, cria uma memória. Então, o que eu faço? Eu transformo essa memória através de um movimento hipnótico. Então, é muito interessante. A pessoa realmente volta diferente. Então, hoje eu vou contar alguns casos aqui, porque é interessantíssimo como isso funciona e é possível que isso aconteça na sua vida também. Eu sou Cristina Long. As informações sobre tudo que eu faço estão lá no meu site. Gente, o meu site é cristinalong.com.br. Então, eu vou repetir de novo, cristinalong.com.br. O Long, gente, é L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem as informações sobre esse processo terapêutico, que eu chamo de alinhamento emocional. Tem também os meus workshops, as viagens que eu faço pelo mundo. Eu tenho uma viagem maravilhosa que nós vamos fazer para o Capitólio, em Minas Gerais. E essa é uma viagem terapêutica. Nessa viagem terapêutica, nós vamos trabalhar toda a sua consciência emocional. Então, eu vou fazer uma preparação muito interessante para essa viagem. Uma viagem que vai ser um pouco diferente, porque vai ter uma pegada bastante para trabalhar a questão emocional. Então, nós vamos para o Capitólio em setembro, no finzinho de setembro, se eu não me engano, dia 28 de setembro. Então, se você quiser vir comigo nessa viagem, tá lá as informações no meu site, cristinalong.com.br, e nós vamos numa sexta-feira de noite e voltamos num domingo de noite. Você não perde trabalho, dá para você ir de boa. Crianças a partir de 10 anos, então eu convido você, nós já temos aí metade quase do ônibus preenchido, então corre, faz lá a sua inscrição, porque é importante que você olhe para você, é importante que você se dê esse prazer de entender a sua vida, de entender por que eu penso desse jeito, por que eu sinto isso, por que eu não consigo. Olha, você não é inferior, não é por isso que você se sente dessa forma, não é por isso que você não consegue. É que foi criado dentro de você em algum momento um sentimento impedidor. Então eu vou tirar isso de você. É como um bloco que está na sua frente que impede que você siga adiante. Então, quando a gente tira esse sentimento, a pessoa fica esclarecida sobre o que ela sente. E aí ela consegue separar o que é dela e o que não é dela. E as pessoas, é o que aconteceu com essa moça que eu contei, né? Que o irmão xingou ela e aquilo, ela pensou, isso é dele, não é meu. Se fosse um outro momento, ela teria realmente voado em cima dele e ficaria muito chateada, né? Por quê? Porque ela não conseguia enxergar dessa forma e nem sentir dessa forma. Então, é um processo interessantíssimo. Eu convido você a fazer esse processo e você realmente vai mudar a sua vida, eu te garanto. Então, anotem aí, gente, 969657748. Esse é o nosso WhatsApp, a minha secretária, a assessora Gabi tá lá para te atender agora. Então, manda um WhatsApp para ela e ela te manda as informações de como funciona esse processo. Então, 96965 desculpa, gente, 969657748.
969657748. Lembrando que semana que vem, dia 10, eu estarei lá na Bienal com o lançamento de um novo livro em que eu escrevi em coautoria com uma amiga minha, Kátia Oliveira. É um livro que conta a minha história sobre o divórcio. Então, se você quer se empoderar, se você quer realmente virar essa página da sua vida de uma forma muito poderosa, eu te aconselho a ler, entender e fazer acontecer, porque é possível. Se eu fiz, você também vai conseguir fazer. Gente, então eu estarei na Bienal dia 10 às 5 da tarde, lá no estande da editora Alfabeto. E hoje eu estou falando aqui sobre alguns casos, estou contando alguns casos de transformação, alguns casos onde as pessoas realmente mudaram. Eu tive um caso recente de um cara que ele, apesar de ser muito, muito bom, ele não conseguia ser promovido, porque ele tinha um ar meio de superioridade, ele tinha algumas sensações também em relação a ele de inferioridade, então com os outros ele era superior, com ele se sentia inferior. Ou seja, estava tudo desorganizado dentro dele. E ele não sabia como lidar com algumas pessoas, ele evitava muito as pessoas. Então, ele trabalhava muito, manda muito bem, mas ele evitava. Então, quando a gente tirou a sensação de inferioridade que tinha sido colocado na infância dele por algumas pessoas que estavam à volta dele, ele começou a se permitir fazer diferente. Nessa permissão em fazer diferente, essa nova permissão em fazer diferente, ele começou a olhar para as pessoas diferentes. E aí eu ensinei ali para ele como ele precisava se organizar emocionalmente, como ele precisava se comunicar com as pessoas. E aí aconteceu assim uma mudança fabulosa, porque esse cara mudou completamente, ele mudou tudo, gente. E ele fala assim, nossa, Cris, eu tô falando de você para todo mundo porque as pessoas estão percebendo que eu mudei. E eu percebi também que eu mudei. Então, essa terapia que eu faço com vocês, né, eu convido você a vir fazer esse alinhamento emocional, é uma coisa que você vai perceber sozinho. Ontem uma moça começou lá nova e ela falou assim, quando você vai me dizer, né, que eu vou ficar boa? Eu falei, eu não vou dizer, você vai perceber. Daqui umas 2, 3 sessões você pode voltar que você vai estar diferente. Por quê? Porque eu estou acostumada a trabalhar com esses casos, eu estou acostumada a ver esses casos. Então, pessoas travadas, pessoas com medo, pessoas encolhidas na vida, pessoas que não sabem se comportar emocionalmente com os problemas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um chefe que é tirano e a pessoa se encolhe, ao invés da pessoa entender como lidar especificamente com o nível emocional daquela pessoa. Então, quando eu ensino isso, a pessoa fala, nossa, Cris, eu voltei e a pessoa está um amor comigo. E a pessoa só estava se encolhendo. Então, eu ensino como você se encaixa no nível emocional de cada pessoa. Então, isso é muito legal. Você precisa entender que é possível fazer uma grande transformação na sua vida. É possível, sim. Se você ainda não fez, é porque você não entendeu como. E eu me especializei em entender, justamente, olhar para os paradigmas, olhar para as crenças pessoais de cada um, para entender como a pessoa processou o que ela sente. Porque a forma com que você processou aquilo que você sente fez você criar um parâmetro de como olhar para a sua vida. E isso faz você ir ou não, faz você ir até um certo ponto ou passar ou não de um determinado ponto. Por quê? Porque você tem ali uma trava. Então, quando eu tiro essa trava, você se dá o prazer, se dá a chance, a pessoa se dá a chance de crescer, de ir além, de entender mais. Então, é um processo interessantíssimo. Se aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente, pode acontecer com você também. Gente, olha lá nos meus depoimentos, lá no site, as pessoas mandam depoimentos. Eu, assim, amo o que eu faço. Eu estou esse ano fazendo 22 anos, onde eu aprendi a tirar essas travas. Eu fiz cursos pelo mundo inteiro e realmente eu sou apaixonada por mudanças. Eu adoro ver as mudanças acontecerem. Então, olha lá no meu site, cristinalong.com.br. Tem uma parte lá só de depoimentos. Você vai ver as pessoas contando coisas que aconteceram na vida delas. Eu tiro os nomes porque eu acho que as pessoas não precisam se expor. Mas vocês podem ver lá, quem me acompanha no Facebook, quem me acompanha no Instagram, vê lá as pessoas, né, dando os depoimentos. Então, realmente funciona. Então, a gente vai fazer uma transformação na sua vida também. Se permita, venha até mim que eu vou te ajudar com certeza. Gente, então anotem aí, 969-695-7748.
696957748. E o nosso site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Gente, para que a gente entenda o que a gente precisa mudar na nossa vida, a gente precisa entender o que a gente sente, o que está errado naquilo que a gente sente. O natural, o normal é você se sentir bem, é você conseguir se expressar sem ficar preocupada com o que os outros estão pensando. O normal é você olhar para a sua vida e sentir gratidão, mas aquela gratidão que onde você se sente satisfeito porque você está vendo um bom trabalho acontecer, onde você está vendo as coisas funcionarem, onde você vê a transformação acontecer com você e com os outros. Esse é o normal. Então, quando você consegue se expressar bem, quando você consegue dizer para os outros quem você é, quando você consegue ficar à vontade nas suas decisões, em tudo aquilo que você faz, a sua transformação acontece. Agora, as pessoas que não conseguem fazer a vida delas mudarem, as pessoas que ficam sempre no mesmo lugar, são as pessoas que não se sentem bem a respeito de quem elas são. Então, quando a pessoa não se sente bem a respeito de quem ela trava, ela se segura, ela encolhe, ela evita, ela prefere não fazer porque ela tem medo de perder. Muitas vezes a pessoa não tem nada, mas ela continua com medo, então ela não toma a atitude que ela tem que tomar. Então isso acontece muito no consultório, as pessoas voltam e falam: Cris, sei lá o que você fez, eu mudei, já falei com pessoas, já mudei de emprego, já fiz um monte de coisa. As pessoas mudam mesmo, mudam de cidades, mudam de emprego, mudam os relacionamentos, porque é importante fazer as mudanças acontecerem, porque o mais importante é você ser feliz. A gente veio aqui para ser feliz, a gente não veio para sofrer, gente. As pessoas que sofrem, elas só sofrem porque elas não entenderam como, porque elas se sentem mal a respeito de quem elas são. Quando você começa a entender como se sentir bem e você cria dentro de você uma nova percepção a respeito de quem você vai mudar. E é um processo interessantíssimo. Eu adoro fazer isso com as pessoas assim se sentem super satisfeitas, porque olhar para a própria vida e ver resultado na própria vida não tem preço, né? Não tem preço. Então, gente, anotem aí: 969657748, 969657748, esse é o nosso WhatsApp, 0 operadora 11. Fala lá com a Gabi, ela vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Lembrando que quem quiser fazer a viagem para o Capitólio, é uma viagem Capitólio comigo em Minas Gerais, é uma viagem terapêutica. Nós iremos no fim do mês que vem, dia 28 de setembro. E eu estarei dia 10, sexta-feira, na outra sexta-feira, lá na Bienal, para autografar no meu novo livro. Então, eu convido todos vocês, adoraria vê-los lá. Então, eu estarei lá no estande da Bienal, no estande da Alfabeto, lá na Bienal, na sexta-feira, dia 10, a partir das 5 da tarde, gente. Então, procura lá, Cristina, que com certeza você vai me achar. Gente, fazer a transformação exige que a gente também entenda onde a gente errou. A gente precisa, não significa que somos sempre os errados, mas muitas vezes a pessoa não percebe onde ela está errando, o que ela está fazendo, qual o comportamento que está desnecessário. Então, qual o comportamento que está faltando na vida da pessoa para ela realmente fazer uma transformação. Então, eu sempre ensino para as pessoas no consultório como elas devem se comportar perante certas situações. E baseado nisso, eu montei um curso que o ano passado, um workshop, na verdade, ano passado eu fiz ele algumas vezes, assim, com super sucesso, para ensinar as mulheres como se comportar com os homens, para que elas gerem sensações boas nos homens. Olha que interessante. A mulher, quando ela consegue gerar sensações boas no homem, o homem tem a sensação, e é inconsciente, é um processo automático, de que aquela mulher é perfeita para ele, e aí o homem não desgruda mais. Agora, a mulher gera normalmente sensações totalmente contrárias a isso, porque elas não sabem como, porque elas não percebem o que precisam fazer, porque elas pensam nelas, e muitas vezes até de forma bastante egoísta, sem entender também o homem. Então, nesse workshop nós vamos fazer, gente, no dia 17, é uma sexta-feira, a gente vai fazer das 7h30 até as 9h30 da noite. O meu espaço fica no Brooklyn, então convido você, mulher, é só para mulheres, homem não pode participar, nem criança, claro, né?
E eu vou te ensinar a se comportar emocionalmente perante os homens. Eu vou te ensinar o que a mulher precisa fazer, que comportamento, que atitudes a mulher precisa ter com os homens para que os homens queiram ficar com as mulheres. Olha que interessante. Então, eu convido você a participar desse workshop que chama Super Mulher, no dia 17 de agosto. As informações sobre esse workshop e outros que eu tenho até outubro, lá já tem uma agenda bastante interessante, estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp, gente, é 969657748. 969657748. Gente, vou contar um outro caso que aconteceu de uma moça muito tímida e triste. Uma moça que queria muitas coisas na vida, mas ela não tinha coragem de falar para as pessoas, ela não tinha coragem de se expressar, ela era quase um bichinho do mato, ela estava o tempo todo encolhida, quietinha, evitando fazer as coisas que ela precisava. E essa moça, ela tinha medo de tudo, ela tinha medo da vida, ela tinha medo de tomar atitudes, ela tinha medo do que as pessoas falavam dela. Então, para evitar que as pessoas falassem qualquer coisa sobre ela não falava, ela se encolhia, ela evitava, porque na cabeça dela, aquilo trazia menos sofrimento. E foi tão interessante o processo com ela, porque a gente fez, depois da segunda sessão, ela começou a despertar. E essa moça, ela mudou até o jeito que ela fala, é muito interessante. E hoje, ela perdeu totalmente o medo, ela consegue se expressar, ela consegue se colocar, ela consegue ir além. Por quê? Porque ela entendeu que, na verdade, aquilo que ela sentia foi criado um dia. E quando eu tirei aquela memória emocional que estava desgastante dentro dela, né? Estava ali o tempo todo fazendo parte da vida dela, ela finalmente conseguiu florescer, ela finalmente conseguiu ser ela. E ela começou a tomar atitudes, ela começou a ir aos lugares, ela começou a fazer coisas realmente bastante interessantes. Então, entenda o seguinte, para que você mude a sua vida, você precisa se sentir diferente. Uma pessoa é capaz de fazer uma grande mudança quando ela sente que ela é capaz, quando ela sente que ela é uma pessoa que merece ter aquela mudança, aquele resultado. Quando você sente que você não merece ter nenhum resultado, ou quando você sente que o outro está mais qualificado do que você, que o outro merece mais que você, lá no fundinho, você não vai conseguir. Então, pessoas que conseguem, pessoas que chegam lá, elas se colocam em primeiro lugar, emocionalmente falando, com elas mesmas e com os outros também, né? Claro que com os outros, o trato com os outros tem que ter literalmente muito tato, você tem que saber até onde você vai, como você filtra aquilo que você ouve, como você dá a devolutiva daquilo que você ouve, como você se comunica, tudo faz parte do processo. Agora, quando você entende realmente e sente que você é capaz, que você pode, e essa sensação a gente gera, né, pessoas que não têm estima nenhuma, eu gero essa estima dentro da pessoa, a pessoa simplesmente consegue ir muito mais além. Então, é um processo que você tem que fazer para que aconteçam as coisas boas na sua vida. Se você não fizer esse processo, nada vai acontecer. Porque não adianta você saber como, não adianta você ter o recurso financeiro para fazer aquilo que você precisa, não adianta você saber que você teria que chegar lá no tal lugar e fazer tal coisa. Se você não sente que você é essa pessoa. É aquela velha história, que nem um cachorro. O cachorro sente quando alguém tem medo. As pessoas sentem quando alguém é inseguro. As pessoas percebem que por trás de alguém existe um universo fake ali, né? Um universo falso. Por quê? Porque a pessoa não acredita dentro dela. E quando a pessoa não acredita dentro dela, ninguém vai acreditar. Olha que interessante. Pessoas que têm muita estima, elas se sentem tão poderosas que elas convencem qualquer pessoa. E elas não ficam nem um pouquinho preocupadas com o que o outro está pensando, com o que o outro está olhando, com o que o outro está apontando. Elas simplesmente estão ali equilibradas com elas. Então, eu vou criar esse equilíbrio dentro de você. Alinhamento emocional significa equilíbrio. Quando eu faço esse alinhamento emocional, eu trabalho com a hipnose, trabalho com a programação neurolinguística, você vai se sentir uma outra pessoa. Então, vem até mim que eu vou te ajudar, com certeza, porque você também tem esse direito de ser feliz, você deve ser feliz, você não tem que ficar encolhido. Gente, a gente precisa entender que todo mundo pode, e as pessoas que ainda não conseguem, ainda não chegaram lá, elas não entenderam como. Elas não entenderam como elas precisam se sentir
mas elas também não entenderam o que elas precisam fazer. Então, eu vou unir essas duas questões dentro de você. Você vai entender o que você precisa fazer e como você vai se sentir. E aí você vai mudar a sua vida. Então, gente, olhem lá. As informações estão no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long é L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. O nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. E lá no meu site tem as informações sobre os meus atendimentos, tem as nossas viagens, tem Capitólio a próxima e depois tem Egito em novembro. Olha que tal você vir ao Egito comigo. Tem também as informações sobre os workshops, sobre o lançamento do livro lá na Bienal. Então tá tudo lá no site, gente. cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp 969657748, lembrando que é 0 operadora 11, então repetindo 969657748. E é isso, pessoal, até o próximo programa, uma excelente noite para vocês.